Tudo bem? Eu sou Marcel Cavalcante, criador do canal Teatro do Oprimido, Arte e Educação. E estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o Teatro do Oprimido e sobre um pouquinho da história, um pedacinho da história do criador do método, que é o teatrólogo e diretor Augusto Boal. O Teatro do Oprimido é um método artístico e educacional criado lá no início da década de 1970 pelo grande diretor teatral, conhecido aí internacionalmente, o teatrólogo Augusto Boal. Augusto Boal, que era carioca da Penha, que foi diretor, inclusive, do Teatro Arena. Mas antes do Teatro Arena, o Augusto Boal havia passado 2 anos nos Estados Unidos, onde ele foi fazer uma especialização em Química, que era a área acadêmica dele, e aproveitando que ele ia passar esses 2 anos, ele enviou uma carta para o John Gassner, que era professor de uma universidade lá. E o John Gassner é o teórico que trouxe o método Stanislavski para os Estados Unidos. Foi lá aprender direto com Konstantin Stanislavski, lá do Teatro de Moscou, e trouxe o método para os Estados Unidos. E aí o Augusto Boal escreve essa carta para ele, ele aceita receber o Augusto Boal como aluno. Augusto Boal passa 2 anos lá, e voltando para o Brasil, através do Sábato Magaldi, grande Sábato Magaldi, o Boal é apresentado ao Teatro Arena como diretor. E a partir daí eles começam a montar várias coisas muito bacanas e sempre com uma proposta de fazer um teatro brasileiro, né? Fazendo uma contraposição, digamos assim, ao TBC, que montava muitos autores estrangeiros. Os diretores eram todos estrangeiros, né? Com excelentes atores, né? Com trabalhos maravilhosos, mas que não tinham uma cara brasileira, né? E eles queriam isso, falar de um teatro brasileiro. Bom, isso que eu estou contando para vocês, eu estou tentando, de certa forma, fazer um resumo bem rápido, né? Porque depois eu vou apresentar aqui alguns livros para vocês, do Augusto Boal e de outros autores, que contam mais detalhadamente cada episódio desse, tá bom? Mas, bem resumidamente, quando foi em 1968, né, em que saiu o ato institucional número 5, né, o famoso AI-5, o Augusto Boal é preso, torturado, e graças a uma grande mobilização internacional de vários artistas, né, de vários países diferentes, fazem um abaixo-assinado, né, e conseguem com que o Augusto Boal fosse solto e exilado, ou como ele mesmo fala na entrevista com o Jô Soares, deportado, né? E aí ele vai para a Argentina. E estando na Argentina, ele continua, né, o trabalho dele como agente do teatro popular, digamos assim, e continua se envolvendo em projetos. Inclusive aqui, ó, já para a gente começar a falar de um dos livros, que é do próprio Augusto Boal, que eu acho que é talvez o livro mais conhecido dele, Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. Ele conta sobre uma experiência que ele teve no Peru, né? O Peru, se não me engano, em 1973,
promove um programa nacional de alfabetização popular, em que quem estava à frente era ninguém menos do que Paulo Freire, lá usando a sua pedagogia do oprimido. E o Augusto Boal é convidado, dentre vários outros artistas e vários outros educadores. No caso do Augusto Boal, ele foi convidado para utilizar o que já estava começando com o nome de teatro do oprimido, usar as técnicas, os exercícios e os jogos que ele vinha desenvolvendo até então. Né? E é uma experiência muito marcante que ele conta ali, e quem vem pesquisando muito sobre essa experiência no Peru também é o professor doutor Lico Turli, que atualmente está na Universidade Federal da Bahia. Então, depois procurem aí também, ele já tem alguns artigos, capítulos de livro, que vem falando sobre essa experiência também. Ok? Pois bem, então dando um salto no tempo agora, em 1986, quando então Leonel Brizola era o governador do Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro, secretário de Educação, eles convidam o Augusto Boal, que nessa época estava morando em Paris, né, porque quando ele sai da América do Sul, né, porque por conta da Operação Condor, né, o apoio dos Estados Unidos às ditaduras na América do Sul, o Augusto Boal continua se sentindo muito ameaçado. Né? E aí ele parte para a Europa, primeiro em Portugal e depois ele vai para a França. Então, na época que o Darcy Ribeiro o convida, ele já estava morando na França. Né? E o convite foi para que ele fizesse um trabalho nos recém-inaugurados CIEPs, com um projeto chamado Fábrica de Teatro Popular. E aí o que consistia esse projeto? Né? Em utilizar o teatro do oprimido para multiplicar, né, o método e todas as ideias que vêm junto com o método, toda a sua força, né, com os animadores culturais, que eram profissionais que de alguma forma estavam ligados à escola, né, trabalhando com arte, trabalhando com alguma questão psicológica, trabalhando com esportes, enfim, eram várias pessoas, né? Eram 500 CIEPs, se não me engano, então vocês imaginam aí quantos animadores culturais não passaram por essa formação maravilhosa. Só que logo depois, muda-se o governo do estado, né? O Brizola sai, e o governador seguinte simplesmente fechou o projeto. E aí o Augusto Boal, no primeiro momento, pensa em voltar para a França, mas aí alguns animadores culturais, dentre eles o próprio Lico Turli, que eu já citei, vão à casa de Augusto Boal e fazem uma proposta deles criarem um centro de teatro do oprimido, que hoje todo mundo conhece como CTO Rio, que fica ali na Lapa, pertinho ali dos Arcos da Lapa. Para a gente poder entender um pouco melhor do que se trata o teatro do oprimido, né, eu já começo indicando esses dois livros, esse aqui que eu já falei, para a gente entender as bases teóricas, né, a parte filosófica, digamos assim, e conhecer já algumas histórias de como ele foi aplicado, tá bom? E o outro, que eu acho fundamental, principalmente para quem está querendo aplicar, para quem já faz parte de algum grupo de teatro, ou quer aplicar com seus alunos na escola, né? Jogos para atores e não atores, tá bom? Esse aqui é fundamental para a gente conhecer os jogos, os exercícios, né? De que forma Augusto Boal aplicava, né, e de que maneira nós podemos adaptar até para coisas que nós já fazemos em nossas aulas. Então fica essas duas dicas aí logo de cara para a gente poder saber como trabalhar. Um outro livro muito interessante, divertidíssimo, também do próprio Augusto Boal, é Hamlet,
e o Filho do Padeiro. Memórias Imaginadas. E ele aqui vem contando essa trajetória toda maravilhosa, que eu fiz um resumo para vocês, tá? Mas esse aqui é fundamental para quem quer conhecer um pouquinho dessa história toda. Tem vários outros livros aqui que eu gostaria de falar. Falando dessa trajetória também, nós temos aqui O Exílio de Augusto Boal, Reflexões sobre um Teatro Sem Fronteiras, que é da Clara de Andrade, e vem contando a história de quando o Augusto Boal estava exilado. Então, além de tudo que eu já falei, ela entra em detalhes, assim, pormenores, assim, fascinantes, para quem quer conhecer mais do Augusto Boal, da história do Augusto Boal. Esse aqui é fundamental também. Tá? Aqui, um livro que para mim é um marco, né? Augusto Boal, Arte, Pedagogia e Política. E são vários autores, né? Aqui é o nome dos organizadores: Zeca Ligeiro, Lico Turli e Clara de Andrade, que eu acabei de falar. Mas tem também outras pessoas aqui, né? Monique Rodrigues e várias outras pessoas. E esse livro aqui, para mim, é um divisor de águas, porque ele é de 2013, né? E 2014 é o ano que eu comecei realmente a querer me aprofundar um pouco mais. E esse foi o primeiro livro aqui que me ajudou, inclusive na minha pesquisa, né? Eu tenho a minha pesquisa de mestrado é sobre teatro do oprimido, é utilizando o teatro do oprimido. E esse livro aqui para mim foi e é fundamental. Então, ó, para quem puder procurar, um livro acessível, não é difícil de achar, tá bom? Fica a dica. Outro livro também para quem quer conhecer um pouco mais sobre Augusto Boal, Cultura de Augusto Boal, Processos Constitutivos de Teatro e Educação. É do professor Antônio Luiz de Quadros Altieri. Outra obra fundamental para a gente entender um pouquinho o teatro do oprimido, principalmente dos anos 2000 para cá, é esse aqui, ó, A Estética do Oprimido. Tá? Que, para quem, não sei se vocês já conhecem, a árvore do teatro do oprimido, a estética do oprimido, é a base hoje do teatro do oprimido. Tudo que se faz em teatro do oprimido, está lá a estética, para a gente entender quando o Augusto Boal fala que nós temos um pensamento sensível e o pensamento simbólico, né? Para eu me articular, me organizar mentalmente, falar o que eu estou falando, eu estou usando pensamento simbólico, né? Quando a gente vai fazer uma poesia, quando a gente vai fazer uma música, criar alguma coisa, né? Fazer arte, a gente está se utilizando também do pensamento sensível, né? Essas duas coisas dialogam. E aí o que ele explica ali naquele livro, Estética do Oprimido, é que o nosso pensamento sensível, ele vai sendo tolhido, vai sendo embotado, né? Em nome do pensamento simbólico, né? Do racional. Então, a própria escola, muitas vezes sem perceber, acaba fazendo isso. Então, o teatro do oprimido, a arte de uma maneira geral, né, é uma forma da gente estimular esse nosso pensamento sensível também. Bom, então por hoje é isso, pessoal. Lembrando, quem quiser saber um pouquinho mais, entra lá no canal Teatro do Oprimido, Arte e Educação. Né? Lá, pelo menos uma vezinha por mês, eu vou explicando, né, algumas características, falando dos jogos, falando da árvore. Né? Então hoje foi só para a gente conhecer um pouquinho da história do Augusto Boal. Tem muito mais coisa aí. Tá bom? Procurem aí os livros também.
Então, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e viva Boa!